Olá, começa agora mais um Fundarte Recebe, o nosso momento de conversa com os artistas que a Fundarte recebe aqui em Montenegro. Vamos lá? Então, mais um programa comemorando os 50 anos da Fundarte, né, nesse ano tão especial. E eu tô aqui com o Marcelo Adams e hoje a gente vai ver o inverno do nosso descontentamento, nosso Ricardo III. Muito obrigado por participar com a gente. O nosso programa aqui sempre é nos bastidores aqui dos espetáculos. Acho que esse momento é muito legal, eu fico muito feliz de tu ter aceitado participar aqui com a gente. E eu fico contente de participar dessa comemoração, dessa data tão importante, 50 anos, não é uma coisa muito comum, né? 50 anos produzindo arte de qualidade no município como Montenegro, então é uma grande satisfação para mim estar desta vez apresentando um trabalho meu aqui nesse aniversário tão importante. Com certeza, e como eu disse antes, né, são várias comemorações. A programação cultural da Fundarte nesse ano é especial em comemoração a esses 50 anos, mas eu quero já saber, né, como é que é para ti estar aqui. Eu tô vendo que esse espetáculo ele tem bastantes cenários, cenografia, né? Tem muitos elementos. Como é que é trazer isso aqui para Montenegro, que é onde, né, trabalhou durante tanto tempo, tem alunos queridos aí? Isso, bom, como vocês podem ver, né, o cenário está sendo montado ainda, não? Então, essa aparente bagunça que a gente vê aqui, depois a gente vai arrumando, né? Mas realmente é um cenário bastante volumoso, né? Tem bastante elementos e todos eles são para criar essa atmosfera, né? Que é importante para a gente contar a nossa história, que é a história do rei Ricardo III, que viveu lá no século XV, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a coisa importante que eu tenho que falar é que é uma grande satisfação, né, estar fazendo parte desse aniversário, apresentando aqui. Eu dou aula aqui no curso de teatro licenciatura da UERGS já desde 2011, então conheço muito esse teatro aqui, as independências da Fundarte, venho para cá várias vezes por semana há 11, 12 anos já. Muitos espetáculos com alunos já apresentei aqui, a gente trabalha bastante nos espaços da Fundarte e eventualmente a gente traz um trabalho que não é um trabalho ligado ao UERGS, né? É o trabalho da minha companhia. Eu tenho uma companhia de teatro chamada Companhia Teatro ao Quadrado, que foi fundada há 21 anos com a Margarida Peixoto. Então a gente, né, monta espetáculos profissionais aí desde 2002. Perseverando em ser artista. Não, isso é fundamental, né? A gente tem as atividades acadêmicas como professor do curso, mas o nosso lado artista, ator, diretor, dramaturgo, isso nunca se esvai porque é o que dá sentido à vida para nós, né? Que bom, com certeza. E aí hoje nós temos então esse espetáculo. Quero saber quem vier aqui para o Teatro Terezinha Petri Cardona, o que pode esperar aí desse espetáculo que já está sendo anunciado há algum tempo e chegou o grande dia então da gente poder apreciar. Sim, bom, esse espetáculo ele estreou no ano passado, em janeiro de 2022, em Porto Alegre, como uma comemoração aos 20 anos. O ano passado era 20 anos ainda na Companhia Teatro ao Quadrado, essa companhia que eu tenho, né, eu com a Margarida Peixoto e outros profissionais. Então a gente queria, saindo da pandemia já, estava nos momentos finais da pandemia, trazer um novo espetáculo que de alguma forma refletisse coisas que a gente viveu, seja durante a pandemia, seja, né, desde a nossa vida, por toda a nossa vida, né? Então queríamos que fosse um espetáculo marcante, impactante, seja tematicamente, seja visualmente. Então aí a gente resolveu, né, arregaçar as mangas e montar esse espetáculo, né? Então é um espetáculo que ele parte de uma obra-prima do dramaturgo inglês William Shakespeare, chamada A Tragédia do Rei Ricardo III. E essa peça do Shakespeare foi escrita no final do século XVI, olha só, há 431 anos, foi escrita em 1592. E o Shakespeare, quando escreve essa peça, A Tragédia do Rei Ricardo III, ele trata da ascensão e da queda de um rei inglês que existiu de fato. Ele viveu no século XV na Inglaterra, foi rei durante cerca de 3 anos, que ele sobe ao poder a partir de muitas atrocidades. Ele mata muita gente, ele comete muitas traições, ele mata... Não vou dar spoiler, mas na verdade não é spoiler porque a história é essa, né? Ele mata o irmão dele para chegar, né, ao poder, ao trono. Ele mata os sobrinhos dele, tudo para tirar todo mundo do caminho e chegar no trono da Inglaterra, né? Então ele era um cara terrível, sanguinário mesmo. E o Shakespeare pega essa história deste homem, né, que faz de tudo para chegar ao poder, e quando ele chega lá ele faz de tudo para se manter, ele se agarra ali que nem um carrapato e não quer sair. Vai acabar saindo por meio da violência, né, como acontece muito frequentemente quando um rei sai e o outro entra no lugar. Geralmente a violência,
um golpe, está em cima disso, né? E o que acontece com o rei Ricardo III. Então a gente pega essa história real, aconteceu de fato, o Ricardo III, que o Shakespeare, com a sua, né, expertise, né, com a sua incrível maneira de escrever, ele coloca isso em palavras, né? Essas palavras, essas metáforas lindas que ele usa no seu texto. E nós, por nossa vez, por que montar uma peça, né, escrita há 430 anos atrás? Algumas pessoas podem se perguntar, né, o que há de atualidade numa peça escrita lá no século XVI com o nosso mundo contemporâneo? E a nossa alegria justamente é que há muitas coisas em comum, porque o que a peça fala justamente é como é que se chega ao poder, usando de todos os artifícios, né, de todas as maldades possíveis, como é que se permanece no poder e como é que se sai do poder, geralmente de uma forma violenta, como eu já falei. E isso não é uma coisa da época do Shakespeare apenas, né? A gente vê isso ao longo da história, quantas pessoas que chegam ao poder, tiranos, né? A gente fala de Hitler, a gente fala de Mussolini, a gente fala de Saddam Hussein, a gente fala do general Tito, a gente fala, bom, e outros tantos, né? Tiranos que ao longo da história, em diferentes lugares do mundo, chegam ao poder e quando chegam lá não querem sair de jeito nenhum e cometem violências para continuar. Então a gente encontrou uma relação quase perfeita, assim, né, entre esses tiranos ao longo da história e o Ricardo III. Então, por esse motivo, achamos que seria interessante trazer para a cena a história desse Ricardo como uma metáfora de todos os tiranos que a gente tem visto ao longo da história. E o espetáculo, isso eu posso dizer com muita satisfação, desde que estreou em janeiro de 2022, ele foi um grande sucesso da crítica e do público. Então, esse é um dos motivos da gente ter sido convidado pela Fundarte para estar aqui, né? Porque a Fundarte, imagino que quisesse um espetáculo que fosse impactante, assim, para né, comemorar esse aniversário de 50 anos. E o nosso espetáculo, realmente, ele tem essa força, essa intensidade. As pessoas não vão sair iguais do teatro, eu posso garantir. Não vão sair depois do espetáculo da maneira que entraram, porque realmente ele toca em coisas muito importantes, muito fortes. Ele usa imagens muito intensas, né? Então, eu tenho certeza de que os espectadores vão sair impactados pelo que vão ouvir e pelo que vão ver em cena. Com certeza. E aí, no meio dessa construção, né, dentro dessa conversa que a gente está tendo, me lembrei do futuro repetindo o passado, né, que a gente vê tanto isso acontecer. Como é que foi para vocês, então, perceber essas similaridades, né, nas coisas que a gente vive, né, tanto no Brasil como no mundo que a gente enxerga, e poder trabalhar isso como artista, né, assim como o CPF, como o Marcelo, Sim. poder trazer isso e impactar a vida das pessoas? Bom, o artista, né, e eu posso falar mais do teatro, que é a minha área, né, o artista de teatro, ele está sempre atento ao mundo em que ele vive, né, porque uma das funções principais do teatro é representar o mundo e geralmente, não sempre, mas de forma crítica, ou seja, apontando aquelas coisas que talvez não sejam tão favoráveis para a maioria das pessoas, mas sempre colocando o dedo naquelas coisas que, de alguma forma, né, não são compatíveis com a época que a gente vive. Então, a gente já tem um olhar treinado para isso, nós do teatro, né, a gente está sempre atento à política, às mudanças na sociedade, né, as modificações nos hábitos, nos costumes, né, que isso vai se modificando a cada ano, né, ao passar das décadas, parece que a gente está num outro lugar, né, então, essa observação atenta ao mundo, né, e a gente queria muito trabalhar de novo com o Shakespeare, que é um dos grandes autores, alguns dizem que é o maior dramaturgo da história, né, do Ocidente. Então isso não é pouca coisa, né, escreveu Hamlet, escreveu Romeu e Julieta, escreveu Macbeth, Sonho de uma Noite de Verão, então ele tem 30 e poucas obras-primas, né? Então, qual delas se adequaria melhor ao nosso momento? Então, para nós é o Ricardo III, né? Ele meio que é uma síntese do que a gente tem vivido nas últimas décadas aí no nosso planeta. Então, nesse sentido, foi uma escolha lógica, mas ao mesmo tempo, nós não usamos apenas o texto do Shakespeare, aí que tem a nossa contribuição como artistas, né? Nós reescrevemos o texto do Shakespeare para poder incluir essas outras coisas que o Shakespeare não vivenciou lá no século XVI, né? Por isso que a gente vai poder falar de Hitler, de Mussolini e de outros tiranos, né? Saddam Hussein, que viveram ao longo da história. Então, entre nosso trabalho de carpintaria da dramaturgia, a gente reescreve o Shakespeare, né? Dentro dos moldes do teatro contemporâneo. Então, é um espetáculo muito imagético, muito performático, né? Com sonoridades muito interessantes. Quem vier aqui vai perceber isso, né? Então, na verdade, a gente foi se deixando contaminar por essas temáticas que o Shakespeare vai trazendo e o nosso trabalho foi esse, né? Passamos quase um ano nesse processo de criação desse espetáculo. Escrever a dramaturgia, depois ir para a sala de ensaios e
e trazer para o corpo essas coisas, mas foi um longo período de estudos, né, da obra de Shakespeare, da história, né, desde lá de Shakespeare até nossos dias, para que a gente conseguisse trazer um espetáculo que tem, como se diz, substância, né? Ele tem estofo para que a gente possa tratar do que nos interessa tratar. E vamos falar um pouquinho então dessa equipe, né? Que o Marcelo está aqui do meu lado, mas com certeza tem uma equipe aí e acho tão bonito que tu fala nós Sim. estudamos. Como é que é essa equipe Sim. aí para chegar nesse produto agora aqui tão denso? Sim. Bom, a gente fala nós porque o teatro é uma arte coletiva, né? Não dá para fazer teatro sozinho, não se faz teatro sozinho. Mesmo que alguém esteja sozinho em cena, tem um monte de gente na volta, né? Quem dirigiu, quem fez a luz, quem maquiou, quem fez figurino, cenário. Então, realmente é nós, porque alguns aparecem mais porque estão sobre o palco, mas tem um monte de gente que está na volta, que sem eles a gente não consegue fazer o trabalho. Então, esse espetáculo, ele é uma produção da Companhia Teatro ao Quadrado, como eu falei, uma companhia sediada em Porto Alegre há 21 anos. Estamos em cena eu e a Margarida Peixoto, que nós somos os fundadores da Companhia Teatro ao Quadrado. A Margarida é minha esposa também, né? Então nós temos essa trajetória de trabalho, né? Desde 2002, quando a gente se casou e fundou nossa companhia. Companheirismo realmente. Em todos os níveis, né? Ela também é professora de teatro, é diretora, atriz, então nós vivemos o teatro, digamos, quase 24 horas por dia, né? Porque esse realmente é a nossa profissão e o nosso prazer. O diretor é o Luciano Alabarci, que é um dos grandes diretores gaúchos, ele tem mais de 50 anos de carreira, então diretor de grandes sucessos do Teatro Gaúcho. Nós temos a iluminação do Maurício Moura, que também, todo mundo que eu falo, eu vou dizer assim, é um dos melhores porque é realmente, né? A gente quis trabalhar com os melhores e aqueles com quem a gente já tem um contato assim de muito tempo. Maurício Moura na iluminação, Antônio Rabadan nos figurinos, na produção temos o Jacques Machado e o Lincoln Camargo, na sonoplastia temos o Luiz Manuel. Então, esses são apenas alguns, né, dos nossos elementos da equipe. Timão. É um timão, né? E a gente tem muita satisfação de contar com eles, trabalhar com eles esse tempo todo. E é isso, né? Quando a gente tem profissionais que nos dão segurança e apresentam um bom trabalho, a gente quer ficar com eles para sempre. E é o que a gente tem feito. Com certeza. Então, Marcelo, quero te agradecer por a nossa conversa aqui, apesar de rápida, tão boa. Sempre aprendo bastante coisa aqui apresentando esse programa. E nesse ano, em especial, nos 50 anos da Fundarte, ter a oportunidade de estar com grandes artistas que nem tu. É um imenso prazer estar aqui no teatro e em tantos lugares aí que a Fundarte leva a arte até a comunidade, né? Muito obrigado. Quero que tu deixe uma mensagem, então, para a Fundarte nesse aniversário, porque a TV Cultura, ela funciona aí como um livro de memórias, de recordações. Com certeza esse parabéns aí vai ficar para sempre nesse ano tão importante. Sim. Pode ser na tua câmera aqui. Então, 50 anos, né? Meio século é um período assim muito longo. Claro, para o planeta Terra é um período curto, mas se tratando assim de arte, né? De arte num município do interior do Rio Grande do Sul é uma data muito significativa, né? 50 anos é muito. E não é apenas 50 anos existindo com qualidade e propondo, né? Seja trazer espetáculos para cá, seja as formações, né? Em teatro, em dança, em artes visuais, em música. A Fundarte tem uma grande tradição, não apenas no município de Montenegro, mas eu ouso dizer em todo o estado, todo mundo conhece a Fundarte, né? Ou por já ter vindo aqui, fazer um curso, participar do seminário de arte e educação, ou apresentando espetáculo, ou ter sido aluno, né? Seja, né, dos cursos da Fundarte, seja da UERGS, que está aqui, né, já há mais de 20 anos. Então a Fundarte está no coração de todos nós, né? Então para mim é uma grande satisfação e uma honra, né, ter sido convidado para nessa data redonda de 50 anos, né? A gente sempre marca 50 anos. É uma honra estar aqui apresentando o nosso trabalho para essa plateia montenegrina que a gente tanto admira e que quer tanto fazer parte. Muito obrigado. Parabéns, feliz aniversário. Marcelo, mais uma vez, então, muito obrigado por participar, parabéns pelo trabalho. E hoje aí quem vier aqui no Teatro Terezinha Petri Cardona vai ter aí esse prazer de poder acompanhar esse espetáculo. Parabéns. Muito obrigado, Estevão. E obrigado também você que nos acompanhou aqui nessa entrevista, nessa conversa. Você acompanha toda a programação da TV Cultura do Vale no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube e também no nosso Facebook. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui.